Amém. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Iremos dar início ao nosso culto. Aleluias. Eu peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo de número 11. Versículo 25. Evangelho de João, capítulo 11. Versículo de número 25. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, nos diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto. Aleluias. Louvado seja Deus. Essa passagem retrata para nós a ressurreição de Lázaro. E Jesus, ele deixa claro, aleluias, que ele é a ressurreição e a vida. Por isso, seja grato ao Senhor, porque um dia Ele deu a sua vida por cada um de nós. E hoje estamos aqui tão somente para louvar e engrandecer o nome dEle, para a honra e glória do nome dEle. Aleluias. Soberano Deus, Pai amado, queremos louvar ao Senhor e agradecer ao Deus, porque Tu tens feito maravilha em nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado, tem nos dado saúde, aleluias, tem nos dado força e ânimo para continuar nesta caminhada árdua, mas que é prazerosa, porque sabemos que as lutas, as dificuldades sempre estarão diante de nós, mas nós nos regozijamos em Tua presença, porque o Senhor nos garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E isso, ó Deus, nos deixa cheios de alegria, porque o Senhor nunca nos abandona, mesmo nós não merecendo, sendo infiéis, mas o Senhor permanece fiel para conosco. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, toma a direção deste culto, que tudo, ó Deus, que for cantado aqui seja para Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória. Recebe, ó Deus, inclina os Teus ouvidos para nós, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e prepara, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra, aleluias, que possamos sair daqui cheios do Senhor, cheios da Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, ó Deus, essa Tua igreja, abençoa todos os irmãos que aqui estão, que o Senhor possa permanecer com as mãos estendidas sobre eles, abençoando a vida, ó Deus, a caminhada, fortalecendo, dando saúde, ó Deus, e ânimo, para que eles continuem perseverando na fé e crendo, ó Deus, nas Tuas promessas. Também, ó Deus, alcança os nossos irmãos que não puderam vir. Se há alguma enfermidade, meu Senhor, que neste momento os Teus anjos possam estar, ó Deus, sendo enviado para trazer a cura, seja uma cura física, ó Deus, seja uma cura sentimental, que as Tuas mãos o alcancem de uma forma tremenda e poderosa,
e conceda a eles, meu Senhor, novas oportunidades, para que junto conosco possa, ó Deus, louvar e bendizer o teu santo nome. Graças nós te damos por tudo, ó Deus. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna é a
a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Céus proclamam
Amém. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 a seguir. Jesus acalma a tempestade, aleluias. Louvado seja Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. A palavra do Senhor nos diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, uma forte tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Aleluias. Glória a Deus. Pai, queremos pedir ao Senhor o discernimento da Tua palavra, Deus. Te peço que abra as nossas mentes, ó Deus, para aproveitar o máximo do que o Senhor tem para falar conosco essa noite. E que, ó Deus, estas palavras possam permanecer registradas em nossos corações, para nós lembrarmos, ó Deus, de que o Senhor é conosco. Por isso, nos ajuda, nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, esta é uma passagem muito interessante e também uma passagem bastante conhecida. Nós já ouvimos algumas ministrações sobre ela e é sempre enriquecedor esta palavra, esta mensagem, porque ela nos fortalece. Ela nos fortalece cada vez mais e nos dá essa compreensão de saber que Jesus é conosco. Aleluias. E também nos dá a entender que não precisamos ter medo, precisamos ter fé. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, as tempestades, elas existem e elas são inevitáveis. Isto é uma realidade. Nós, não é porque servimos ao Senhor que nós somos blindados. Não é porque somos crentes que estamos isentos de tempestades. Nós não vivemos no mar de rosas. Enquanto na terra, devemos entender isso, que estamos vivendo num campo minado. A todo tempo somos bombardeados. A todo tempo as tempestades elas se levantam contra nós.
Mas nós devemos estar atento e saber que não precisamos ter medo. Precisamos deixar, aleluias, essa fé se aflorar em nós, porque nós precisamos ter fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que 2021, se não me falha a memória, a humanidade ela passou por uma tempestade terrível, que foi a pandemia, na qual assolou todas as pessoas, independente de raça, independente de condição financeira, todos foram afetados por esta grande tempestade. Mas Jesus, ele permaneceu no controle sempre, aleluias. Ele nunca perdeu o controle da situação. As tempestades, elas, além de ser inevitáveis, além delas existirem, elas também são imprevisíveis. Às vezes elas chegam de súbito, às vezes elas nos pegam de surpresa. Aleluias. Muitas das vezes ela nos surpreende. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que dia 3 de dezembro de 2021, eu acordei cedo, eu trabalho de 5 da manhã às 2 da tarde. Fui para o trabalho como a minha rotina, um dia normal. Trabalhei. Geralmente eu chego às 2 horas e, por conta de acordar muito cedo, eu sempre descanso, durmo um pouco. E neste dia, quando eu deitei para dormir, meu celular toca. E eu atendi a ligação e era Vitor, meu sobrinho. E ele me ligou desesperado, relatando para mim que a minha mãe tinha sofrido uma queda em casa e que estava desacordada e que ele tinha chamado o SAMU. E foi aquela agonia. E ficamos todos desesperados, porque foi imprevisível. Foi algo que nós não esperávamos. E com o passar do tempo, com os diagnósticos feitos, com os exames feitos, os médicos relataram que minha mãe estava com um tumor na cabeça enorme. E isso foi um baque para nós, porque até então estava tudo normal. Até então estava tudo bem. Algumas enfermidades por conta da idade, mas no decorrer estava tudo certo. E essa tempestade chegou para a nossa família de uma forma súbita. E entre melhoras, entre situações estáveis, entre pioras, no dia 15 de maio de 2023, o Senhor recolheu a minha mãe. Então, queridos, é uma situação complicada, é algo que a nossa mente não consegue entender. Mas nós nunca deixamos de crer que Jesus, ele sempre esteve no controle. Aleluias. As tempestades,
elas também são inadministráveis. Aleluias. Nós não conseguimos administrar aquela situação. Os discípulos, eles eram pessoas que viviam naquele lugar, que tiravam ali o seu sustento daquele lago, eles trabalhavam ali. Por certo, eles conheciam aquele lugar de ponta a ponta. Aleluias. Creio que por várias vezes eles passaram por situações semelhantes e conseguiram vencer. Mas aquela tempestade, ela veio de uma forma terrível, de uma forma surpreendente. E por mais que eles conhecessem o lugar, por mais que eles lutassem contra aquilo, eles tinham perdido o controle. Eles remavam para um lado, o barco ia para o outro. As tempestades eram terríveis e começaram a encher o barco. E eles ficaram sem saber o que fazer. Mas o que nos consola é saber também que as tempestades, elas sempre trazem um ensino. Elas sempre são pedagógicas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, Ele é soberano. Nosso Deus é tremendo. Ele não falha. Ele garantiu para nós que nós não estaríamos só. Ele sempre esteve conosco. Aleluias. Nosso Deus, Ele nunca é pego de surpresa. A palavra nos diz que Ele estava ali na popa dormindo, mas será que Ele não sabia que aquela tempestade viria? Sabia, aleluias. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabia que aquela tempestade viria, e aquela tempestade, ela tinha um propósito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse capítulo 4 de Marcos, ele inicia falando que Jesus estava ali ensinando acerca do reino de Deus. E foi o dia todo ensinando. Quem dá aula sabe que é cansativo você passar o dia todo ensinando e chega no finalzinho da tarde, você quer descansar. E chegou no finalzinho da tarde e no versículo 35, Jesus chama seus discípulos e diz: vamos atravessar para o outro lado. Aleluias. E cansado, como nós sabemos que ele foi 100% homem, um dia todo de ensino, ele estava cansado. E ele chamou os discípulos para ir para o outro lado e foi para a popa do barco, deitou e adormeceu. Assim que o Senhor adormece, a palavra nos diz que veio uma terrível tempestade. Creio que os discípulos, como já conhecia, por várias vezes já tinha passado por situações semelhantes, eles falaram: não vamos incomodar o mestre, vamos resolver. E experientes que eram, deve ter feito de tudo para tentar manter o barco no rumo. Mas a tempestade era tão terrível que chega um determinado tempo que eles se apavoram, já não tinha mais o controle da situação, já não conseguia reverter aquela questão, já não conseguia fazer o barco andar no rumo certo.
Eles, no versículo 38, a palavra diz que eles clamam. Eles despertam Jesus e clamam. Clamar é gritar. Eles gritaram: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Fizeram esta pergunta com um tom de repreensão, com um tom de censura. Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Jesus despertou, a palavra nos diz no versículo 39, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio. Aleluias. Aquiete-se. Depois, Jesus vira para eles e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aleluias. A palavra, ela nos diz no versículo 41, louvado seja o nome do Senhor, que eles apavorados diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, é uma mensagem tremenda e nós vamos analisar essas perguntas que o texto ele descreve para nós. A primeira pergunta é dos discípulos para Jesus. Eles dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Amados, ficamos a imaginar como conciliar a ordem de Jesus com a tempestade. No início, no versículo 35, a palavra nos diz que Jesus chamou eles e falou: passamos para outra margem. Interessante é que nós, por muitas vezes, é a pergunta que fazemos ao Senhor, Por que isso? Por que estamos passando por isso? Será que o Senhor não se importa? Amados, Jesus, Ele está no barco, mas isso não nos isenta de passar por dificuldades. Nós até conseguimos entender quando a palavra nos diz acerca de Jonas, que a tempestade foi terrível para fazer Jonas voltar para o caminho, mas Jonas estava em desobediência. Mas imagina só quando você está ali se esforçando, obedecendo ao Senhor, obedecendo uma ordem de Jesus. Geralmente a nossa mente, ela vê da seguinte forma: eu estou obedecendo, então vai dar tudo certo, eu vou chegar no meu objetivo, como Jesus me ordenou, tranquilo. Mas nós, amados, devemos entender, aleluias, que Jesus, Ele está no barco, a ordem do Senhor foi dada, mas que as tempestades, elas podem vir. Como conciliar, aleluias, a urgência do problema com a aparente demora de Jesus? Às vezes, quando estamos em uma tempestade, quando estamos passando pelo vale, quando nós estamos ali
naquelas circunstâncias adversas e não conseguimos enxergar o caminho, às vezes 1 minuto parece uma eternidade. Parece que Jesus está demorando. Parece que nós estamos clamando e o Senhor não está nos ouvindo. A palavra diz que Jesus ele dormia no barco. Quem dorme não age. Aleluias. Aqueles homens estavam enfrentando uma crise terrível, algo que eles não conseguiam mais controlar. Os ventos assolavam a todo tempo. Eles, por mais esforço que fizeram, não conseguiam manter o barco firme, não conseguiam manter o barco na rota. As ondas eram gigantescas e começavam a encher o barco de água. Às vezes, amados, a nossa maior angústia é a demora. Lembro de Marta e Maria, quando Lázaro está enfermo. Marta manda o mensageiro à procura de Jesus e ela diz: aquele que tu amas está enfermo. Quem ama tem pressa. O mensageiro vai até Jesus e dá um recado, e quando chega, e Jesus responde: esta enfermidade não é para a morte, aleluias, e sim para a glória de Deus. Mas como entender isso? A palavra nos diz que depois de 4 dias, Jesus foi até o encontro de Marta. Lázaro já tinha 4 dias morto. Então nós entendemos que de Betânia até onde Jesus estava, era um dia de viagem. Então, assim que o mensageiro saiu para dar o recado a Jesus, Lázaro tinha morrido. E Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, era para a glória de Deus. O mensageiro volta 2 dias. Jesus ainda fica mais 2 dias no lugar. Depois, no 4º dia, que ele vai até Marta. E Marta, ao encontrar, diz: ah, Senhor, que bom que tu chegou, que bom que o Senhor está aqui conosco. Não. Marta, ela expressa a sua angústia, ela estava angustiada. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas a tempestade, ela tem sempre um propósito. Nosso Deus, ele é poderoso, ele é soberano. E naquela época, segundo a tradição rabínica, eles acreditavam que até o 3º dia, um homem, por mais piedoso que fosse, por mais cheio de Deus que fosse, ele poderia orar ao Senhor e o morto poderia ressuscitar até o 3º dia. Mas, segundo aquela tradição, no 4º dia, só quem tinha esse poder, aleluias, era o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali tinha um propósito. Jesus queria mostrar para aquela nação israelita que ele não era só um grande homem, que ali estava o próprio Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele não demora, ele chega no tempo certo. Louvado seja Deus. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. Aleluias. Queridos, a natureza, ela escuta a voz do Criador. Quando Ele fala, o vento acalma. Louvado seja Deus. O universo lhe obedece.
Aleluias. Ele dá ordem ao sol e o sol para. Ele ordena as estrelas e elas aparecem. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que servimos. É um Deus criador de todas as coisas. É um Deus que dá ordem ao mar e ele se fende ao meio. É um Deus que vela por sua vida, vela por minha vida, que nunca nos deixa só. É um Deus que é a providência para cada um de nós. Foi lá, naquela época, é um Deus que dá ordem e maná cai do céu, aleluias. É um Deus que dá ordem aos demônios e eles batem em retirada. É um Deus, louvado seja o Senhor, que dá ordem aos anjos e eles prontamente lhes obedecem. Aleluias. A sua voz é poderosa e todos se rendem ao grande poder do Senhor. E a segunda pergunta, queridos, é Jesus que faz aos discípulos. Ele diz: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Aleluias. É uma pergunta bem emblemática, porque imagina agora, perto do anoitecer, e você num barco, junto com outras pessoas, e vem uma tempestade daquela forma. Como é que você se sentiria? Como é que nós se sentiríamos? Os discípulos teve medo. Mas há uma pergunta, né? Por que devemos ter fé e não medo? Há algumas razões que nos faz crer que temos que exercer essa fé e neutralizar o nosso medo, porque medo todos nós temos, mas a partir do momento que nós exercemos a nossa fé, nós neutralizamos o medo. E a primeira razão está lá no versículo 35, que o Senhor falou: passamos para o outro lado do mar. É uma promessa, é uma ordem. Se Jesus disse passamos, vamos passar, vamos chegar do outro lado. Não importa o que aconteça, não importa as tempestades, o que vem no caminho. Se Jesus falou, aleluias, Ele é fiel para cumprir. A promessa de Jesus e a realidade é a mesma coisa. Então, se Ele prometeu, se Ele te deu uma ordem, creia tão somente que você, aleluias, chegará no objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda razão é a presença de Jesus. A palavra nos diz que Jesus estava junto com aqueles homens no barco, dormindo. Mas Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que dá ordem ao mar, dá ordem ao vento, dá ordem à natureza, e elas prontamente lhe obedecem, aleluias. Ele é aquele que tudo foi feito por intermédio dele. A presença dele nos alegra, a presença dele é que nos dá vida, que nos dá força. Então nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter fé. Nós precisamos entender e colocar na nossa mente
que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele deu uma ordem, nós vamos chegar ao objetivo, nós vamos chegar aonde Ele quer que chegamos. Nós temos que entender que a presença dEle é real em nosso meio. Por mais que nós achamos que Ele não nos ouve, Ele não age no tempo que nós queremos, mas a presença dEle é real na minha vida, na tua vida, aleluias. A presença de Jesus, ela não nos isenta da tempestade. Jesus está no barco e eles sofreram a maior tempestade. Mas, aleluias, a presença dEle nos livra do naufrágio. Tempestades virão. O barco ele pode até se encher de água, mas tenha a plena certeza, aleluias, que você não vai naufragar. Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o maior recurso que temos contra o medo não é a nossa condição financeira, não é a nossa força, não é a nossa saúde. O maior recurso e o único recurso que temos contra o medo, aleluias, é a presença de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É ter isso na mente, na consciência, de que Ele, o Todo-Poderoso, está contigo, Ele está comigo até a consumação dos séculos. É promessa do Senhor, Ele nos garantiu isso. Então permaneça firme, permaneça com sua mente voltada para o Senhor, tendo esta firmeza, esta consciência de que Jesus, Ele está no teu barco, Ele está contigo. Mas não te isenta das circunstâncias adversas. Não te isenta das tempestades. Basta nós, aleluias, lembrar que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Basta lembrarmos que a presença dEle em nossa vida, aleluias, é real, que a presença dEle nos livra do naufrágio. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro, queridos, a terceira razão que devemos observar, que não devemos ter medo e sim ter fé, é a paz de Jesus e o seu poder. A palavra ela relata para nós que Jesus estava no barco dormindo. Como é que consegue dormir, né, com uma tempestade tão terrível que foi? Jesus estava em paz. Ele tem o controle de tudo. Ele sabia que a tempestade viria, mas tudo estava sob controle. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava em paz. Sei que não é fácil em meio à tempestade, em meio às dificuldades, em meio a situações que não conseguimos administrar, não conseguimos controlar. Não é fácil ter paz. Mas
Devemos aprender com o Mestre. Jesus estava em paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a consciência que, apesar das tempestades, tudo está sob controle. Sob controle meu, sob controle seu? Não. Sob controle de Jesus. Aleluias. Queridos, o Senhor ele sempre tem um propósito nas tempestades. No capítulo 5, a palavra nos diz que Jesus fez essa travessia, teve todas essas tempestades, todas essas dificuldades, e chegaram ao outro lado, em Gadara. Tinha um propósito. Jesus precisava ir naquele lugar, pois a palavra nos diz que ali havia um homem que era terrivelmente atormentado por demônios. O homem que se cortava com pedras, o homem que nada poderia segurá-lo. Quebrava as correntes, andava gritando igual um louco. E a palavra nos diz que ali havia uma legião de demônios. O exército romano, quando iria para a luta, e que era uma legião de soldados, era 6.000 soldados, e onde passava, devastava tudo. Agora imagina um ser com uma legião de demônios, com 6.000 demônios. Este homem era atormentado, mas, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nada para Jesus está perdido. Jesus, ele não perde nenhuma das suas ovelhas. E ali Jesus chegou naquele lugar e libertou aquele homem das garras do inimigo. Libertou aquele homem daquela legião que o atormentava por anos. Jesus salvou aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. A paz de Jesus e o seu poder, aleluias, excede todo o nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Senhor, Ele é Rei. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele tem poder sobre a natureza. Aleluias. Ele tem poder sobre a morte. Jesus foi em Gadara e libertou aquele homem dos demônios. Voltou para Cafarnaum. E ao descer do barco, a multidão ali já o esperava. E chega um homem muito aflito, um pai, um homem importante na época, um chefe da sinagoga. E aquele homem chama Jesus e diz que sua filha está muito enferma e que Jesus, se Jesus poderia ir até a sua casa para impor as mãos em sua filha e poder curá-la. Jesus diz: eu posso. E ao caminhar até a casa deste homem, até a casa de Jairo, a palavra nos diz que Jesus é interrompido por uma mulher que também precisava de Jesus, precisava do socorro. Vivia 12 anos numa enfermidade terrível, numa hemorragia, e a Bíblia nos diz que ela tinha gastado tudo que tinha com os médicos, mas iria de mal a pior. E esta mulher, ela exerce
sua fé e consegue, e ela pensa que se ela pelo menos tocasse nas orlas das vestes de Jesus, ela seria curada. E ela determinada, em meio àquela multidão, ela consegue a sua cura. Aleluias. Jesus tem poder sobre a enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E chegam pessoas da casa de Jairo. Jairo está ali todo esperançoso, sabendo que Jesus ia até a sua casa para curar sua filha. E chegam pessoas e jogam um balde de água fria nele. Fala: não incomode mais o mestre. A tua filha morreu. Jesus diz: a tua filha não está morta, ela apenas dorme. Crê somente. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata para nós que Jesus vai até a casa de Jairo. E ali está uma cena não muito agradável, todos pranteando ali porque a menina já estava morta. E Jesus chega e traz a vida, aleluias, de volta. Jesus traz aquela menina à vida, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a natureza. Ele diz ao vento: aquieta-te. Ele diz ao mar: cala-te. E a natureza lhe obedece. Ele chega e diz aos demônios que se retirem, e eles se retiram. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre o inferno. Ele tem poder sobre a enfermidade. A mulher apenas tocou na orla de suas vestes e foi curada. E Ele tem poder, aleluias, sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amados, nós não precisamos ter medo. Precisamos ter fé. Precisamos exercer essa fé que o Senhor nos deu. Porque os dias são difíceis, as tempestades, elas vão surgir. Às vezes, nós não conseguimos entender, mas tem sempre um propósito. Por isso, permaneça acreditando no Senhor, permaneça perseverando na fé, exercendo essa fé. E não precisa ter medo. Exerça a fé que Jesus te deu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós encerramos o nosso culto desta noite. Creio que segue os trabalhos da semana. Segunda-feira, estudo da palavra. Sexta-feira, culto de oração. E domingo, Santa Ceia do Senhor. Por isso, que Deus permaneça nos abençoando e nos fortalecendo, né? E nos dando novas chances e oportunidades para estar na sua casa, para crer, aleluias, que Ele é conosco. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Para encerrar o nosso culto. Aleluias. Soberano Deus, Pai amado, graças nós te damos pela Tua palavra, ó Deus, nos encher de força, nos encher, ó Deus, de alegria em saber
que mesmo em meio às circunstâncias adversas, mesmo em meio às tempestades, o Senhor é conosco. O Senhor é fiel para cumprir todas as promessas. A Tua presença, ó Deus, é real em nossa vida. A Tua paz e o Teu poder nos dá esta certeza de que fomos escolhidos pelo Senhor. Por isso, ó Deus, permanece abençoando a Tua igreja, fortalecendo os Teus filhos, ó Deus, para manter-se focado no Senhor, para ter, ó Deus, esta consciência de que é preciso nós exercermos a nossa fé e neutralizar o medo. Aleluias. Graças nós rendemos ao Senhor por todos os Teus feitos, ó Deus, em nossas vidas. Te peço, meu Senhor, que em nome de Jesus nos conceda uma semana abençoada, nos protege, ó Deus, nos guarda, nos livra de todo mal em nome de Jesus. Que, ó Deus, nós venhamos ser sempre gratos ao Senhor. Graças a Deus, nós te damos mais uma vez. Se há alguma enfermidade, ó Deus, que tem assolado os teus filhos, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, envia a cura, Senhor. Envia a cura para que os teus filhos, ó Deus, possam se regozijar em Tua presença. Seja com cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo seja conosco. Aleluias. Não só agora, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus.